Eu acho que você já ouviu falar também, inclusive está sendo muito comentado aí nos últimos dias, sobre a regra das 5 horas. Eu não sei se você sabe, mas todos os bilionários, e eu acredito que são bilionários por esse motivo, porque eles utilizam dessas regras. E aí nesse vídeo eu fiz uma pesquisa e vou trazer para vocês aqui qual é o verdadeiro segredo da regra das 5 horas. Então fica comigo aqui nesse vídeo, assiste esse vídeo aqui até o final. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui ele vai te ajudar a ser uma pessoa melhor e vai entender também por que a regra das 5 horas ela é tão importante e benéfica para todas as pessoas. Eu já consumi muito conteúdo na internet e eu me lembro que uma vez eu estava navegando pelas profundezas, do YouTube e aí eu encontrei um vídeo e ter visto aquele vídeo na época que eu vi, ele mudou todo o jogo para mim. E aí eu me senti na obrigação de o conteúdo que eu aprendi com aquele vídeo, eu vim aqui agora e poder explanar também o mesmo raciocínio que eu tive com aquele vídeo para poder ajudar vocês também a entender o porquê dessa regra, tão famosa, Regra das 5 horas. Mas antes, deixa o seu like, se você não deixou o seu like, só para fortalecer a nossa amizade, e aí o YouTube vai fazer a parte dele, vai pegar, vai impulsionar esse conteúdo para outras pessoas também. Então, deixa o like. Então, quando nós falamos na regra das 5 horas, fica muito claro entender que todo ser humano, ele está saindo daquela base da pirâmide, onde Maslow fala que seria as necessidades fisiológicas de todas as pessoas. A gente entende que nós estamos saindo dali para uma outra posição, que seria a última posição da cadeia, que seria a posição de autorrealização. Então a gente entende que todo ser humano, ele busca sair das necessidades fisiológicas para chegar no topo, onde todo ser humano ele é autorrealizável. Só que para chegar nesse ponto, aí tem um porém. Como que você sai da base fisiológica e vai para a autorrealização? Você não consegue fazer isso num passe de mágica, simplesmente falando assim, não, eu vou sair dessa base e eu vou atingir o topo superior da pirâmide. Não é assim que funciona. E aí é por isso que todos os bilionários, eles têm essa regra das 5 horas, e essa regra, ela favorece bastante você conseguir coisas que você jamais pensou que seria possível. E isso só acontece porque na regra das 5 horas, se você aplicar da forma correta, se você aplicar da forma certa, e se você fazer isso também por repetidas vezes, você vai ver que o resultado é isso que vai acontecer. Você vai sair da base fisiológica da pirâmide e você vai conseguir atingir o topo, que é o seu lugar desejado. E aí todos nós sabemos que atingir o topo, chegar na autorrealização, ter aquele senso de pertencimento, de saber que eu cheguei lá, não vai ter sensação e nem satisfação mais prazerosa do que saber que nós chegamos lá. E é isso mesmo, todo ser humano, ele busca, através do senso de pertencimento, ele busca saber se ele está sendo uma pessoa a qual as pessoas o veneram, não pela pessoa que ele é, mas pela pessoa que ele representa. Então, quando os bilionários são perguntados sobre o que eles representam para o mundo, o que eles representam para as pessoas, eles sabem que vai muito além, eles sabem que vai além daquilo que é o verdadeiro propósito deles. Eles sabem que se eles pararem de trabalhar, e eles podem parar isso por décadas e décadas, eles sabem que não vão precisar de dinheiro para sobreviver, porque eles já acumularam uma quantidade de dinheiro suficiente para sustentar aí a 15ª geração. Então não é por dinheiro que eles trabalham, só que aí o propósito deles fala muito mais alto. E é por isso que a regra das 5 horas, ela fez todo sentido para colocar eles no local onde eles estão hoje. Então é por isso que eu vou trazer para vocês aqui alguns passos sobre a regra das 5 horas. E eu queria muito que você prestasse atenção nesse vídeo para você aplicar na sua vida também, e você vai ver que a sua vida realmente vai mudar e você vai entender por que pessoas como Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett, Tim Cook, todas essas pessoas que são bilionárias, por que eles são bilionários? Você vai entender que isso não acontece por acaso. Não é por acaso que simplesmente eles dormiram e acordaram bilionário. Ou simplesmente pelo fato de se esforçar tanto. Eles se esforçaram tanto no seu trabalho que ficaram milionários. Não é por isso. Porque o esforço, se ele não for organizado, você vai ver que ele não vai fazer sentido nenhum. O próprio Napoleão Hill ele já dizia isso em seu livro, A Lei do Triunfo, que todo esforço ele tem que ser organizado. Se você tiver esforço, mas o seu esforço ele for de repente você move uma pedra para um lado, move uma pedra para o outro, move uma pedra para o meio, e todas elas sem sentido, você vai ver que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E pelo contrário, você ainda vai conseguir encontrar um certo nível de estresse, de fracasso, um nível ali de fadiga, às vezes ter feito muita coisa e você mesmo entendeu que você fez muita coisa, porque você está exausto. Só que tanto que você fez não foi suficiente para te levar a lugar algum. Então é por isso que você tem que entender que simplesmente se esforçar, dizer que não, eu trabalhei duro, trabalhar duro não resolve. Trabalhar duro não vai fazer você crescer. O próprio Abraham Lincoln, ele dizia que se ele tivesse 6 horas para cortar uma árvore, ele passaria 4 horas
afiando o seu machado. Então aí você entende qual é a importância e saber que simplesmente o esforço, o trabalhar duro, ele não resolve. Só que você tem que entender também que se você trabalhar duro e se você tiver a técnica correta, você vai ver que você pode chegar nessa cadeia de bilionário, você consegue chegar no topo da pirâmide, onde aqui o Maslow fala que aqui quando as pessoas chegam na parte de cima, ali eles estão realizados. Ali eles entendem que a sua vida fez sentido, eles entendem por que eles chegaram ali e eles entendem também que eles precisam fazer alguma coisa para retribuir isso para outras pessoas. Então é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo e falar para vocês sobre essa regra das 5 horas. Eu vou falar aqui agora sobre esses 4 passos, que se você aplicar esses 4 passos na sua vida, você vai conseguir sair dessa base e vai conseguir chegar na parte da realização. Você vai conseguir tudo aquilo que você planejou para sua vida e até mais, pode até conseguir muito mais do que isso, dependendo da quantidade que você se esforçar e da técnica que você tem que aplicar para você chegar onde você deseja. Então a gente precisa entender que a regra das 5 horas, ela foi criada simplesmente porque os bilionários entendiam que não era simplesmente o esforço duro. Eles sabiam que eles teriam que dedicar um tempo ali afiando o seu machado, né, conforme disse Abraham Lincoln. E o afiar o machado seria 5 horas. Se você tiver 5 horas todos os dias estudando, 5 horas todos os dias, aplicando o tempo para você aprender conhecimentos novos, você vai ver que a sua vida vai se transformar. Todos esses bilionários que eu citei, todos eles dedicam no mínimo 1 hora por dia para aprender algo novo, para aprender algum conhecimento novo, para pesquisar, para entender. Inclusive, às vezes, se não souber pesquisar, tem muitas pessoas que deixam de pesquisar, só que eles têm network, eles têm pessoas que conhecem algo que eles nem sabem que eles deveriam conhecer. Então, por isso que o network ele é importante. Ele vai fazer você entender que tem muitas coisas que você nem sabia que seria útil para a sua vida e você vai entender que, como que eu não sabia disso aqui até agora? Por que eu demorei tanto tempo para aprender sobre isso? Então é interessante também que a gente tenha o network e que dedique também um tempo para conversar com pessoas que podem realmente fazer da nossa vida uma vida muito melhor e no sentido de crescimento, para que a gente aprenda muito mais com essas pessoas. Só que quando a gente fala aqui dos bilionários e por que são bilionários e por que eles aplicam essa regra das 5 horas, a gente entende que a regra das 5 horas para eles é distribuída dentro de uma semana, ou seja, de segunda a sexta, eles dedicam 1 hora de tempo para aprender algo novo, para pesquisar, para saber o que eles podem fazer para melhorar o seu jogo, para melhorar o seu game. Então é por isso que eles acreditam que a regra das 5 horas é muito importante para o seu negócio. E tendo isso em vista, eles fazem então o quê? Eles entendem que eles precisam de 5 horas por semana para dedicar tempo a aprender. Porque eles sabem que eles não sabem tudo, eles sabem que eles têm dinheiro, eles sabem que eles já estão numa posição e já chegaram no topo da pirâmide. E não é por dinheiro que eles trabalham. Então eles não trabalham simplesmente por dinheiro, eles trabalham por realização. Eles querem ter aquela sensação de ter feito algo pelo mundo e as pessoas agradecerem, ou as pessoas que estão sendo beneficiadas por aqueles projetos que eles criaram, aqueles projetos que eles ajudaram a implementar, eles querem ter aquela gratificação de saber, eu fiz aquilo que eu podia fazer, eu fiz o meu melhor. Isso aí só vai acontecer porque eles dedicaram 1 hora de tempo para aprender por dia, ou seja, 5 horas por semana. Agora aplica esses 4 passos aqui. Se você aplicar esses 4 passos aqui agora, eu tenho certeza que você também pode chegar numa posição, e é essa posição que nós estamos falando, essa posição de autorrealização. Passo número 1. Relaxe a sua mente. Você já percebeu que às vezes tem momento que você quer resolver algum tipo de problema e aí você fica ali se martelando, pensando. Como que você faz para você resolver esse problema e você percebe que a solução ela não vem, ou as soluções que vêm não é aquela solução que você fala assim, não, agora eu consegui acertar, cara, esse é o ponto. Você percebe que a solução não vem? Isso aí acontece porque a sua mente está ocupada tentando achar uma solução. Só que você está tentando fazer isso com a sua mente consciente. E a sua mente consciente não vai dar conta de chegar na resposta. Então é por isso que eles falam que você tem que relaxar a sua mente. Você já percebeu também que quando você está no banho, às vezes que você está ali tranquilo, às vezes você não está pensando em nada, vem alguns flashes de ideia na sua cabeça, que você fala assim, cara, por que eu não pensei nisso antes? O que eu estava fazendo que eu estava tão ocupado e não tive ideia para pensar nisso antes? Isso aí só vai acontecer porque às vezes tomando o seu banho ali, você vai estar num momento mais relaxado. Você não vai estar pensando em nada. E quando você não pensa em nada, as respostas vêm. Então é por isso que você tem que fazer o quê? Se você tem alguma dúvida, se você tem algum problema que você precisa resolver, pense como resolver. E depois, pare de pensar. Relaxa a sua mente. Deixa a sua mente livre. Quando esses pensamentos de que eu preciso resolver vier à sua cabeça, tente simplesmente ficar calmo, tranquilo, relaxado e não pensar nisso. Você vai ver que vai vir esses flashes de ideia e esses flashes geralmente vão ser os flashes
que vão ajudar você a chegar na solução desse problema tão mal resolvido. E é isso que vai te ajudar. Só que isso só te ajuda se você relaxar a mente. Se você ficar com a sua mente pensativa, querendo assim, não, cara, eu preciso resolver isso, você não vai resolver. E se você resolver, você vai tomar uma solução a qual não é a melhor solução para esse problema. Você teria solução melhor, só que para isso você teria que deixar a sua mente totalmente relaxada. Passo número 2, leia. Não sei se você já ouviu falar, mas o Bill Gates ele ficou conhecido por ter transformado uma das semanas da sua vida na semana da leitura. E nessa semana, o Bill Gates ele dedica todo o seu tempo para ler. Ele sai um pouco fora do seu trabalho, ele sai um pouco daquela rotina, né, do que ele faz todos os dias, e aí ele fica de fora, vai para um lugar bem agradável, um lugar bem aconchegante, e ali ele seleciona, né, alguns dos livros que ele quer ler. E ali ele ficou conhecido por ele, todo esse tempo que ele está ali separado, né, que ele está ali totalmente fora da empresa, ali ele dedica todo o tempo dele para a leitura. Ele fala que ele não pensa em nada ali a não ser nos livros. Ele mergulha nos livros e é dali que ele tira as ideias ali que ele implementa no seu negócio, ideias que fazem o seu negócio crescer cada vez mais. Então, isso acontece por quê? Porque ele dedica tempo para ler. Então, se você conseguir também dedicar tempo para a leitura, se você conseguir dedicar tempo para aprender, para conhecer um pouco mais sobre obras, né, que você considera ser importante, dentro do seu nicho, pessoas que você considera que são, não, essas pessoas aqui, elas são pessoas ali que conseguiram chegar naquele sucesso que eu gostaria de chegar. Então, eu vou ver um pouco sobre as suas biografias. Então dedica um pouco de tempo para a leitura. Se você conseguir dedicar 1 hora por dia, lembra das regras das 5 horas? É 1 hora todos os dias. Se você conseguir dedicar 1 hora por dia de leitura, você vai passar um tempo ali afiando o seu machado. E depois você vai ver que vai fazer total diferença esse tempo que você passou lendo. É só dali que vai vir o conhecimento necessário para você conseguir derrubar a sua árvore. Passo número 3, reflita. Para você refletir, é interessante que você tenha uma gama de conhecimento dentro da sua cabeça para você ter algo sobre refletir. Porque senão você pode refletir, às vezes você vai refletir sobre ideias ou algum conjunto de ideias que não está totalmente formado ou alinhado com aquilo que você gostaria de fazer. Então é por isso que você precisa entender. Para você entender, você precisa parar um pouco e refletir. Você precisa saber o que você está lendo, o que você está estudando, como você está aproveitando o seu tempo, como você está aproveitando a sua vida. Será que você está aproveitando a sua vida da melhor forma? Será que a sua vida está sendo vivida e você está sendo você? Parece um pouco clichê, mas às vezes, se a gente parar para pensar um pouco, a gente começa a entender o seguinte: eu estou vivendo aquilo que eu deveria viver? Isso aí vai fazer todo o sentido quando você descobrir se realmente você está vivendo aquilo que você deveria viver. Só que para você fazer isso, para você viver aquilo que você deveria, você precisa saber, você precisa parar um pouco para refletir. E eu te garanto que se você não parar um pouco e sair da rotina do seu dia a dia, fazer assim como o Bill Gates, dedicar um tempo simplesmente para ficar de fora do seu negócio e entender se realmente o que você está fazendo, ele está fazendo sentido para você, ou se você está ali talvez com uma pedra de gelo na mão e com um pano enxugando o gelo. Qual que é o sentido? Você percebe que não tem sentido nenhum nisso. E às vezes a sua vida ela pode estar assim. Você pode estar fazendo coisa que às vezes não tem sentido, só que você está fazendo. E quando você parar para se perguntar por que você está fazendo o que está fazendo, você vai ver que não tem sentido nenhum. E logo você vai parar de fazer isso e vai dedicar mais tempo para afiar o seu machado, para depois, na hora de cortar a sua árvore, você fazer o mínimo de esforço possível para chegar no resultado desejado. Portanto, reflita. Passo número 4. Faça testes. Antes de você fazer os testes e saber se realmente funciona, você concorda comigo que o que está na sua cabeça é simplesmente dados? E se você quer realmente que algo tenha certeza ali que funciona, que realmente é algo comprovado, você só vai saber se você testar. Se falarem para você, ainda é dados, não são fatos. Para ser fatos, você tem que comprovar. Você tem que ir lá e falar assim, não, eu fiz e funciona. Eu testei, eu acordei mais cedo todos os dias, 1 hora por dia. E aí essa 1 hora que eu acordei mais cedo, eu dediquei para me fazer leitura, eu dediquei para me refletir, eu dediquei para me saber como que estava a minha vida, se minha vida estava boa ou não, se eu precisava fazer alguma mudança para que eu chegasse naquele topo da pirâmide, que é o lugar desejado. O que eu precisava fazer? Isso aí só vai acontecer se você testar. Então, todo o conhecimento que você viu aqui, testa. Entenda que a regra das 5 horas, se você não aplicar, se você não dedicar 5 horas no seu negócio, no seu projeto, não vai ter resultados. Você vai ter ali dados. Você vai saber que, se eu aplicar, funciona.
Mas como você não aplicou, você não tem fatos. E como as pessoas dizem, né? Contra fatos não há argumentos. Não há como você dizer que não funciona se você de fato ali já testou e já validou essa ideia. Então por isso que você precisa validar. Valide todas as ideias, inclusive essas que a gente está falando nesse vídeo aqui agora, valide todas elas. Pega papel e caneta, começa a anotar. O que você tem que fazer para melhorar a sua vida como pessoa, para você melhorar como ser humano, para você chegar nesse lugar que você tanto deseja. É isso aí que vai fazer todo o jogo para você. É isso aí que vai mudar toda a sua história daí para frente. Até então, se você entender que você precisa realmente fazer algo diferente, se você ainda tem algo a agregar, entenda que você tem que testar. E o quanto antes você testar, você colocar em prática e saber se realmente funciona, você vai ter tempo para saber se realmente se essas estratégias aqui elas fazem sentido ou se não fazem sentido, você tem tempo para pesquisar sobre outras coisas e saber o que realmente pode funcionar para você. É isso aí que vai mudar todo o seu jogo. Se você fizer isso aí, eu tenho certeza, aplicando esses testes, aplicando a regra das 5 horas, eu tenho certeza que você vai ser um ser humano melhor. Então é isso, eu espero que esse vídeo aqui ele tenha ajudado você a pensar um pouco ali sobre essa regra e entender realmente se faz sentido para você e se faz sentido, não deixe de aplicar na sua vida, aplique na sua vida, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que não conhecem essas regras, que não conhecem o poder de dedicar 5 horas do seu tempo ali para você, para o crescimento pessoal. Compartilhe esse vídeo com ele. Aproveita para se inscrever aqui também no nosso canal, ativa a notificação para você ficar por dentro dos nossos próximos conteúdos. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!